A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo o povo de Deus. Nós vamos agora darmos início ao nosso grande culto, né? Culto de doméstico, né? Culto doméstico em seu lar, né? Esse culto é muito bom para as pessoas que querem passar alguns momentos na presença de Deus, tá? Então vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento e por esse culto, Senhor da glória, essa ideia, né, que o Senhor nos deu de fazermos o culto doméstico no lar, né? Assim, Senhor da glória, toma o primeiro e último lugar e em o nome do Senhor Jesus, que as nossas vidas possam ser, Senhor da glória, recheadas de entendimento, né? Contentamento, fé, paz, alegria, tudo através da Tua palavra. Tome o primeiro e último lugar, que o Senhor possa nos abençoar, não só com a bênção do entendimento da Tua palavra, que é a maior que tem, né? Mas a bênção da cura, Senhor da glória, tanto do nosso corpo como da nossa alma, né? E que cada dia nós possamos estarmos em melhores condições, em que o Senhor possa se apreciar o nosso comportamento na terra, né? Queremos cada dia, Senhor da glória, no nome de Jesus, termos um apreço muito grande pelo Teu reino, pela Tua palavra, pela igreja que a representa, Senhor, que na verdade a igreja é o Teu reino aqui na terra. Muito obrigado, eu te oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 302, tá? Vamos ter licença, só um minuto. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 302, tá? Esse hino, ele é muito bom, né? Porque ele chama a nossa atenção, né? Glória a Deus. No mundo murmura-se tanto entre os que cristão dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não ver que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste pros céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste pros céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e brave o mar,
e céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste pros céus. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste pros céus. Eita, que hino maravilhoso! É o hino da murmuração, né, que fala para as pessoas que gostam de murmurar, né? E é uma boa esse hino, ele nos chama a atenção. Mas vamos louvar o Senhor com o hino da Denise. Tudo é alegria. Tá? Esse hino é muito bonito. Tudo é alegria quando a gente sente a real presença de Jesus, pois nem mesmo as ondas do imenso mar podem me afastar da eterna luz. Cada vez mais perto vou me aproximando da felicidade que há de vir. A cada momento ouço a voz suave, sempre me dizendo assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz sem fim. É maravilhoso ter essa certeza e ao meu Jesus agradecer pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade e o viver. Quando vêm as provas, permaneço firme e não tenho de me lamentar. Tenho a provação do bom Salvador, com seu
sempre acampar. E Jesus querido, lá da eterna glória, minha fé contempla a sorrir. Nessa luz perene, sua voz não cessa, sempre me dizendo assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz sem fim. É maravilhoso ter essa certeza e ao meu Jesus agradecer pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade e o viver. Tudo é alegria quando a gente sente a real presença de Jesus, pois nem mesmo as fúrias do imenso mar podem me afastar da eterna luz. Cada vez mais perto vou me aproximando da felicidade que há de vir. A cada momento ouço a voz suave de Jesus falando assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz sem fim. É maravilhoso ter essa certeza e ao meu Jesus agradecer pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade e o viver. Quando vêm as provas, permaneço firme e não tenho de me lamentar. Tenho a aprovação do bom Salvador, conseguindo sempre acampar. E Jesus querido, lá da eterna glória, minha fé contempla a sorrir. Nesta luz perene, sua voz não cessa, sempre me dizendo assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz
sem fim. É maravilhoso ter essa certeza e ao meu Jesus agradecer pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade e o viver. Aleluia. Que hino gostoso, né, irmão? Esse hino é muito bonito, esse hino da Denise, tá? É da Denise esse hino, viu? Muito bonito. Agora abramos nossas Bíblias, tá? Nós vamos abrir em Filipenses, capítulo 4, Romano, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, aí vem Filipenses. Filipenses, né? Louvado seja Deus. Capítulo 4 e o versículo 19. 4 e 19. Aleluia. Diz assim, ó: o meu Deus, segundo as suas riquezas, né, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Vamos lá. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, ou seja, por causa de Cristo Jesus, tá? Eu quero dizer aos irmãos uma coisa interessante, que muitos crentes, eu acho que às vezes, eles podem até saber, mas às vezes eles não lembram na hora, né, da necessidade, do problema. Porque assim, até mesmo a gente peca, às vezes, porque não lembra da palavra de Deus na hora. Ou seja, a gente lê tão pouco, às vezes, é tão pequena a nossa leitura na Bíblia, que às vezes ela não fica numa condição de a gente se lembrar dela com facilidade, né? E o Espírito Santo, ele lembra a gente, mas lembra aquilo de que a gente já aprendeu. Aí, às vezes, por nós não termos afinidade, né, e guardarmos a palavra de Deus, estarmos cheios dela, né? Aí, às vezes, a gente deixa de se lembrar. Por exemplo, uma pessoa que está cheia de pornografia, quando ela leva uma topada, ela diz pornografias. E vocês já viram isso. Mas uma pessoa cheia da palavra de Deus, em qualquer circunstância, ela se lembra da palavra de Deus e ela cita a palavra de Deus. É nesse sentido que eu estou falando com os irmãos. Então é muito bom a gente ler a Bíblia, não uma vez, duas, 10, não, é muitas, até ficar gravado no mundo das nossas lembranças. Para quando nós precisarmos, no momento certo, fica fácil do Espírito Santo lembrar a gente. Ela está, como quem diz, na flor da pele, ou seja, na flor do Espírito. É bem facinho de a gente se lembrar, né? Se lembrar. Então, aí, aqui o apóstolo Paulo fala para nós uma coisa interessante, né? Ele diz, ó: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós sabemos que nós somos necessitados de tudo que a gente possa imaginar, né? É por isso que em Mateus capítulo 6 e o versículo 25 até o 34, e eu quero até ler com os irmãos, porque esse assunto é tão importante. Não é nem porque Jesus falou não, que todo o Novo Testamento
Foi o Senhor Jesus que falou através dele ou do seu Espírito, né? Do Espírito Santo de Deus. Mas, Mateus 6, 25 a 34, eu vou ler para os irmãos, eu não vou nem falar sobre ele não, mas eu vou ler, porque é um documentário muito bom para a gente meditar. E como é na repetição que está a bênção de ficar gravado no mundo das nossas lembranças, né? E é bom a gente repetir essas coisas muitas e muitas vezes. Porque na hora que por acaso a gente estiver diante de uma situação, aí a gente se lembra da palavra de Deus. E é muito bom se lembrar dela, né? Mateus 6, 25 a 34, que diz assim, ó. Eu vou ler bem devagarzinho, porque eu quero que vocês possam receber e ficar remoendo, que ela é muito boa. Diz assim: por isso vos digo, quem está falando aqui é Jesus, tá? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Aí ele faz uma comparação. Nem quanto ao que ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí ele faz a comparação agora. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? É uma pergunta, né? Ele vai e pergunta. Não é a vida mais do que o mantimento? Quer dizer, a vida é mais importante do que a comida. Porque a comida existe por causa de nós, não é nós por causa da comida. Tá? Aí Jesus faz a comparação. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Ou seja, o nosso corpo é mais importante do que as vestes que a gente veste, né? E a gente nem precisa se preocupar, até porque Deus não quer ver ninguém andando nu. Quando Adão e Eva ficaram nus no paraíso e perceberam que estavam nus, o que Deus fez? Matou um cordeiro. Aquele cordeiro já simbolizava Cristo. Com a pele do cordeiro, Deus fez roupa para Adão e Eva, para eles não andarem nus. E ali não era volta ao mundo, não, ou lycra, ou malhazinha fininha, não. Era o couro do cordeiro, que é para ficar bem vestido, né? Então ele mostra para nós que uma pessoa que vive com medo e pensando nessas coisas constantemente é uma pessoa sem fé. Sem fé. Porque ele cita o versículo todo. Aí quando chega já perto do final, ele vai e diz: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Eita, que pergunta! Essa pergunta arrasa com os ansiosos. Ela detona as pessoas que vivem ansiosas, cheias de medo, sabe? Com medo de passar fome, de não vestir. Ele arrasa. Depois ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Depois Deus pega as aves do céu e aí mostra para as pessoas: olha, elas não valem mais do que vocês não, mas o meu Pai as alimenta. Aí você diz: olha, irmão, quando é que Deus alimenta as aves, que eu nunca vi? Você nunca jogou um xerenzinho de milho para as aves, não? É Deus mandando tu fazer, e tu faz com gosto, e tu ainda tem prazer de ver elas comendo, lá, comendo. É maravilha, é bênção total. Depois ele diz no 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ansiedades, acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, um ano de vida sua? Com todos os nossos cuidados, ansiedades, preocupações, quem pode acrescentar um ano de vida a si mesmo?
Só Ele pode. Aí onde vem aquele versículo de Paulo: se morrermos, se ficarmos vivos, para o Senhor. Se morrermos, é para o Senhor. Tudo que nós vivemos ou morremos, nós somos do Senhor. E é nesse contentamento que nós temos que amarrar a nossa inteligência, a nossa sabedoria e os nossos desejos. Né? Aí ele vai e diz, no versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ansiedades, preocupações, acrescentar um côvado, um ano de vida a si mesmo? A sua estatura, a si mesmo. Ninguém pode. Vamos mais. 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, porque ela seca, né? Não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Vocês sabem quando é que a gente deixa de sofrer? Quando a gente começa a ter fé. Quando a gente não se preocupa mais com nada. Uma pessoa que vive preocupada direto, ela vive sofrendo direto. Ansiedade, cuidado, medo, pavor. Está entendendo? Essa coitada é uma vítima do inferno, porque essas coisas não é do céu. Quando a Bíblia diz, não vos preocupeis com o dia da manhã, é porque o céu não aceita preocupação, não é do céu, é do inferno. E também da terra. Né? Então é muito interessante que a gente entenda que a gente sofre enquanto não tem fé. Quando você tem a fé verdadeira, a fé bíblica, aquela que é como o olho d'água, que ela vem e brota e fica saindo lá e as pessoas tentam fechar o olho d'água, bota areia, bota não sei o que, mas não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes nós andamos na estrada e a gente vê um monte de buraco na estrada. Aqueles buracos da estrada são olho d'água no inverno, né? Mas só que são olhos d'água porque está chovendo muito, e o olho d'água é raso, a água está rasinha e a água fica querendo sair. Mas tem aquele olho d'água que vem lá do lençol, lá de baixo, lá do fundo mesmo. Ele vem de lá para cá e sai, e ali cria rios, né? Vários olhos d'água, riacho, rio. Pois Deus quer que a nossa fé seja assim. A nossa fé tem que ser um olho d'água, que ela vem lá do céu, sabe? Lá de dentro, do trono de Deus. E ninguém consegue aterrar, tapar, evitar que aquela água saia. É esse tipo de fé que Deus quer que eu tenha e que você tenha, para que você não viva solícito, cheio de ansiedade, preocupações, medo pelo dia de amanhã, o que vai acontecer. Você não precisa se preocupar, porque aí você vai dormir todo dia mal. E você não se preocupando, aí você está dentro daquele clima que Jesus disse, basta cada dia o seu mal, rapaz. Não sofre hoje por causa de amanhã, não. Né? Mas tem gente que gosta de sofrer antecipado. Tem gente que fica planejando, vê uma coisa, e amanhã, e depois da manhã, já fica planejando, acaba com isso. Serve a Deus, como Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Deixa Deus tomar de conta de ti. Enquanto eu tiver com as minhas preocupações, os meus medos, as minhas ansiedades, Deus não pode fazer nada. Porque eu já estou trabalhando com o meu medo, com a minha ansiedade. E Deus não pode fazer. Né? E Deus é um Deus de fé. Ele trabalha na fé. Ele passa por cima de 1 milhão de pessoas para alcançar o que está com a fé. Que diz assim, eu dependo dele. Se eu morrer, eu sou dele.
Se eu ficar vivo, eu sou dele. Se eu estiver dormindo, eu sou dele. Se eu tiver com problema, eu sou dele. Se eu não tiver sem problema, eu sou dele. Mas eu sou dele na minha totalidade e pronto. Acabou a conversa. Aí você vai buscar o reino de Deus e a justiça e vai trabalhar como qualquer homem tem que trabalhar, com responsabilidade. Porque Deus nunca está em pessoas irresponsáveis, nem desocupadas. Por isso, quando ele chamou os discípulos, todos eles trabalhavam. Deus não gosta de ninguém desocupado, não. Né? Mas ele não gosta de que você ande solícito, ansioso, preocupado com o dia de amanhã, aquela coisa toda, como se não tivesse fé. Né? No versículo 31 ele diz, olha, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que nós precisamos. Você nem precisa se preocupar. Deus manda você jogar comida para os passarinhos, para os pombos no meio da rua. Levar resto de comida e botar lá no cantinho na calçada para o cachorro. Isso é Deus mandando. Então Deus usa de pessoas para também nos alimentar, porque nós somos mais importantes do que um pombo, um cachorro, um gato. Agora, quem acredita de verdade nisso? Assim, de verdade verdadeira mesmo. Para dormir na paz, mesmo não tendo nada para amanhã. Aí a fé, ela faz a coisa funcionar, né? Mas chega alguém na tua casa, te chama para fazer um dia de serviço, ou traz uma feira, uma ajuda, uma coisa. Agora Deus vai fazer isso na vida de quem? Aí você volta para o versículo. Buscai, Jesus disse, buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino. Aí as outras coisas serão acrescentadas. E é importante. Mas no versículo 33, ele vai dizer, está aqui, o versículo que eu estava citando, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, o versículo 34, aliás, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Isso é fé. Basta você não ligar. Agora não é só ligar, não. É buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do reino. Buscar o reino de Deus é estar no meio do povo de Deus. E a justiça do reino é você praticar a Bíblia. Quem não pratica a Bíblia Sagrada está só no reino, mas não pratica a justiça. Então não tem direito a essas coisas de Deus, não. Vai passar fome, sim. Ele está jogado ao destino da vida. Mas quem é filho de Deus, aquele que pratica a justiça, é um filho de Deus. Deus não deixa os seus filhos passar fome, não. Então é muito interessante nós meditarmos nisso, né? Aí, como nós estávamos lendo em Filipenses, capítulo 4 e 19, depois de Efésios, é muito interessante Filipenses, porque Paulo nos chama a atenção de uma maneira extraordinária, 4:19, Filipenses 4:19, quando ele vai e diz para nós, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas. Aí nós temos que olhar, né? Que Jesus, o Pai Celestial, né? O Pai Celestial é rico. Tudo que tu possa imaginar. É só você imaginar que ele criou tudo que existe só com o poder da sua palavra. Ah, mas foi Deus. Não, e Jesus? Jesus, o homem que eu estou falando. Ele estava como nós na terra, ser humano. Ele pega os pães, né? 2 pães e 5 peixes, 2 peixes e 5 pães, né? E alimenta. Ao todo, segundo os estudiosos, foi mais de 5.000 pessoas que comeu.
Isso, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, né? Botando isso aí dá 15.000 pessoas. Né? 5 pães, 2 peixes, ou foi 2 peixes, 5 pães, é coisa mais ou menos assim. Aí você vê, do Jesus homem, a coisa funcionando. E foi 2 vezes seguida, né? Então, Deus é um Deus que ele vai prover as coisas para a gente sempre. Ele é rico. Deus faz as coisas acontecerem, irmão. Maná caindo do céu para o povo de Israel. Um pedaço de lenha, Moisés joga na água e a água fica doce. É coisa maravilhosa, né? Então vale a pena a gente começar a meditar nessas coisas de Deus. Meditar assim, de você parar um pouquinho na sua casa, ficar meditando e se decidir, puxa, eu vou botar a palavra de Deus em prática na minha vida. Eu vou fazer ela funcionar em mim. Eu não quero conversa não. O mundo está oferecendo muitas coisas aí, as redes sociais, a ciência, tudo é bom. O problema é que tem um lado nocivo, e a gente só pende para o lado nocivo, e está a hora de você acordar e dizer, poxa, eu quero ser um João Batista, eu quero ser um apóstolo Paulo, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e começar a ver o que Deus tem para nós, né? E Ele é riquíssimo em tudo que você possa, que você tenha necessidade, quer seja espiritual ou biológico, Deus pode suprir tudo que você quiser, né? Por isso que Paulo vai e diz, o meu Deus segundo as suas riquezas, segundo as suas riquezas, Deus é riquíssimo, né? Sem a gente esquecer de que Jesus disse que todo o poder me é dado no céu e na terra, e depois ele deu para a igreja o poder. Quer dizer, Deus faz aparecer coisa aonde as pessoas dizem que não tem mais jeito. Porque as riquezas de Deus, elas aparecem porque Ele é a riqueza. Ele não é um mágico, não. Não é um gênio que saiu de uma lâmpada, não. Ele é o Deus Criador. Ele é a vida. Ele faz a coisa aparecer. Basta você olhar para um sertão desse que não tem nada. Novembro, dezembro, tudo seco. Dá 2, 3 chuvas. A terra fica... 2 semanas de chuva, a terra fica verdinha, linda. Você não viu um passarinho. Pouco mais um monte de passarinho cantando. É Ele. Poderoso. Agora, a ansiedade, ela é uma desgraça na nossa vida. Solicitude, ansiedade. Porque a ansiedade, ela nunca deixa a gente forte para o dia de amanhã. Uma pessoa ansiosa, irmão, ela está vencida. Cada dia que passa, ela consegue ficar mais fraca. Porque a ansiedade é a ausência da fé. Tem jeito, é a ausência. Agora, para isso, nós temos que ver Hebreus capítulo 11, versículo 1, o capítulo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Não está com a gente, mas espera. E é a prova das coisas que a gente não vê. Você não está vendo. Mas está esperando e já está vendo ela vindo. Aí isso faz toda a diferença. E a ansiedade, ela rouba isso, né? Aí nós sabemos que quando a ansiedade brota, a fé morre. A fé murcha.
Aí é muito ruim isso aí para a nossa vida, né? Olha, a ansiedade, ela é uma afronta à fé cristã. É uma afronta. E é preciso nós nos livrarmos dela, porque ela é perversa. Ela nos tira do reino de Deus e nos coloca no reino de Satanás. É uma desgraça, né? Aí a gente pode perguntar, é da vontade de Deus que todas as nossas necessidades sejam supridas? Todas elas? Aí você pode fazer essa pergunta, em primeiro lugar, isso. Bom, rico nós já sabemos que Deus é. Em tudo que tu possa imaginar. Aí depois é preciso perguntar, Deus é da vontade de Deus? Que Ele supra todas as nossas necessidades biológicas e espirituais, ou espirituais e biológicas. É da vontade dele. Aí você diz, pastor, e por que é da vontade dele? Como é que a gente consegue provar isso? Olhe para Jesus. Jesus, quando viu que aquelas pessoas passaram o dia com ele, já estava 3 dias, se eu não me engano, aí Jesus mandou os discípulos comprar comida para dar para todo mundo. Mas você acha que Jesus não já tinha um plano? Não. Ele mandou os discípulos comprar só para ver a reação deles. Senhor, 200 dinheiros de pão não dá para abastecer esse povo. Era muita gente, né? Tanto que ele mandou sentar de 50 em 50 e de 100 em 100. Não era pouca pessoa. Né? Era quase 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Mas Jesus queria ver a reação dos discípulos. Jesus ficou preocupado porque já estava tudo fechado. Os discípulos mesmo abriram os olhos de Jesus no sentido de dizer, Senhor, já está ficando tarde. Esse povo não comeram, estão com a gente e tal, assim, assim. Aí Jesus disse, dei vós comida a eles. Jesus apronta cada um por discípulo, né? Aí ele fez aquele milagre. Aí você acha que com 2 milagres desse tipo que Jesus fez, Jesus quer que você passe fome? Quer que eu passe fome? Ele já provou que não quer. Aí depois vem na parte espiritual, né? Que é expulsar demônio, curar enfermo, pregar o evangelho, ressuscitar morto. Ele provou isso aí 33 anos, ele provando isso. Na verdade, o seu ministério mesmo foi 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Então ele todo o tempo provando que ele não quer as pessoas espiritualmente em situação difícil, nem biologicamente. Porque o alimento é a coisa principal, tanto o alimento espiritual como o biológico. Então você já sabe que é da vontade de Deus, curar as pessoas, ressuscitar os mortos, o evangelho, expulsar os demônios. É da vontade de Deus cuidar da pessoa espiritualmente e da pessoa biologicamente. E é da vontade de Deus, Deus quer que todas as nossas necessidades sejam supridas espiritualmente e biologicamente. Aí, por que quer? Porque Jesus fez isso quando estava na terra e Jesus é Deus. Jesus disse para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como tu disse, mostra-nos o Pai? Não crês que o Pai está em mim e eu no Pai? Agora, Filipenses 4:19, né? Ele inclui todas as necessidades, tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, em todas as áreas. Aí Paulo vai e diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele é riquíssimo, né? Vontade ele já tem, que ele provou na pessoa de Cristo quando estava na terra. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Aí é onde está a bênção de Deus para nós. Bênção para nós. Agora, podemos orar com ousadia, né? Pedindo condições financeiras para pagar nossas obrigações.
nossos deveres. Por exemplo, Deus quer que um filho dele não pague as suas contas? Ora, um caloteiro não glorifica o nome de Deus. Agora o problema é, muitas pessoas, Deus deu condições para ela viver com X de salário, né? Às vezes tem pessoas que servem a Deus aí, e ele só abriu as portas para a pessoa ganhar um salário. O problema agora está em mim, que eu ganho um salário e quero gastar 3, né? Aí eu vou terminar escandalizando o reino de Deus, né? Escandalizando o reino de Deus, saindo da vontade de Deus, o evangelho sendo criticado, né? E tem pessoas que vai fazendo essas coisas até virar uma bola de neve. Aí muitas vezes entra na agiotagem, né? E não consegue pagar, né? E já vem de uma vida toda desmantelada nesse sentido. Aí tá mais sem a proteção de Deus, né? E aí termina às vezes acontecendo até acidente de morte. Aí as pessoas dizem assim, não era crente. Era, mas fazia a vontade de Deus. Aí o que a Bíblia fala a respeito de dívida? Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Cátia me ajuda com esse versículo aí. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Talvez você não conheça esse versículo, né? Mas eu vou lhe dar ele hoje. A pastora Cátia está pesquisando ali para nós esse versículo. Porque eu nunca coloco o que eu vou falar, né, irmão? Eu vou falando aqui, Deus vai me dando e eu vou conversando com vocês. E Deus vai abençoando. E as coisas vão andando. É assim que funciona. E eu gosto disso. É o quê? Romanos 13, 8. Grava esse versículo aí para você. Romanos 13 e 8. Romanos 13, 8. Aí quando isso acontece, aí eu fico oprimido, deprimido, angustiado. E sabe qual é a primeira coisa que vai eu vou usar aquela palavra agora que o povo gosta de usar, vai pro beleléu. Tem até um hino de um cantor do R.R. Soares, que ele fala esse hino do beleléu, né? Foi pro beleléu, foi pro beleléu. Então, aí sabe o que acontece? Os dízimos e as ofertas do Senhor Jesus vão pro beleléu. Entendeu? 13 e 8. Ó, o amor ao próximo, a vigilância, a pureza. Ó, a ninguém devais coisa alguma. O que você interpreta por essa frase? A ninguém devais coisa alguma. Aqui não tem o que interpretar. Quando você chega para alguém diz, eu devo a loja pernambucana, devo aqui, devo não sei aonde, aí você diz, eu não devo nada a ninguém. O que vocês querem dizer com isso? Que você não está devendo nada a ninguém. O que você disse é o que está acontecendo, você não deve nada a ninguém. Aí Paulo vai e diz, em Romanos 13, 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque o amor ninguém paga. Ora, pastor, o diabo entra nessa área? Entra sim. Principalmente se você não for um dizimista ou ofertante. Ele ajuda a tua cabeça a ficar, não discernir as prioridades, não pensar na coisa certa, e ele ajuda você a ficar numa situação difícil. Aí você pode perguntar, qual o interesse de Satanás nessa área? Ora, irmão, quando falta dinheiro na nossa casa, as condições financeiras elas fazem tudo. As condições financeiras acabam casamento.
As condições financeiras faz tu entrar no fiado, faz você ir para o agiota. Satanás, Deus tem seus planos, mas Satanás tem os dele também. É Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que funciona na terra através da sua igreja, e Satanás, o Deus deste mundo, o Deus desse século, que também tem o direito de reger as pessoas. É como Jesus disse, são dois caminhos. A pessoa deve escolher. Aí quando nós não andamos no caminho de Deus, é claro que nós ficamos à mercê de Satanás. Aí Satanás quer nos ver arruinado em situação financeira. Olha, as finanças, ela mexe com tudo. As finanças mexem com casamento, mexe com amizade, mexe com problema de igreja, né? Você termina ficando frustrado. Às vezes as finanças faz o camarada começar a fazer coisa errada. É interessante a pessoa viver bem de vida. Eu não estou falando de ser rico, não. Mas de ser bem de vida, vale a pena você analisar isso. Porque quando nós não sabemos controlar aquilo que a gente ganha, até porque a Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que, quando recebe seu salário, gasta todo o seu salário, ele é um tolo. Porque a Bíblia diz que o sábio guarda um pouquinho para o dia da dificuldade. Mas como é que guarda? Tem gente que já sai com cartão no dente. Aí vem as dificuldades. E o primeiro que é prejudicado, pode ter certeza, que é Deus. Nos dízimos e nas ofertas. O reino dele funciona aqui na terra com isso. Se tirar isso aí, não tem reino de Deus na terra. Porque aqui na terra funciona-se com dinheiro. É macumba, é quimbanda, é candomblé, igreja católica. É a tua casa, é uma repartição, é o governo. Se faltar imposto, o governo não faz nada. Aqui na terra é o dinheiro quem manda. Por isso que o provérbio, o rei Salomão disse que na terra o dinheiro responde por tudo. Aí Satanás vai querer que eu ganhe pouco ou que eu ganhe e eu não saiba administrar para me ficar em situação difícil para fazer besteira, porque eu vou servir a ele, vou agradar a ele. Então é muito importante nós sabermos disso, que nós podemos vivermos nessa terra com condições e orar até pelas condições financeiras. Você pode orar pelas suas condições financeiras, né? Porque aí Deus vai, quando você tem fé e ora, aí Deus vai e começa a lhe ensinar. Deus lhe dá luz, onde você vai gastar. O que você precisa gastar, onde precisa e onde não precisa. Porque o diabo mexe com a mente, deixa a gente abestalhado para gastar onde não precisa e onde precisa a gente não gasta. Aí é isso que ele faz com a gente. Por isso que nós precisamos das orientações de Jesus. Aí você lembra que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 17, na oração de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, que te dá saúde, que te abençoa, abre as portas de emprego, ele te ajuda a administrar quando você deixa. Quando você deixa. Quando você não deixa, ele não é um déspota, um tirano, um opressor, que vai fazer as pessoas servir à força, não. Mas, bom é ser guiado por ele, né? Porque ele é onisciente. Ele é Deus, né? Ele sabe ajudar. E outra coisa, ele nos ama de verdade. O amor mais próximo, é mais próximo, não é igual. Mais próximo ao de Deus é o amor da mãe. Mas não é igual ao amor da mãe. Porque ele diz, quando teu pai e tua mãe te abandonar, eu te recolho. Eu não deixo você na desgraça. O amor de Deus é maior, né? É tão maior que ele deu o seu filho para morrer por nós. Então nós podemos orar com ousadia, pedindo condições financeiras para pagar nossas obrigações, suprir todas as nossas necessidades, porque é da vontade de Deus que o crente não seja caloteiro, ou qualquer ser humano. Não é só o crente, não. Deus não quer que ninguém seja caloteiro, que as pessoas sejam honestas umas com as outras.
é do interesse de Deus. Qualquer tipo de calote, de engano, de roubo é de Satanás. Satanás se beneficia com isso. Mas quando as pessoas são honestas, é Deus que se beneficia, mesmo elas não sendo evangélicas. E Deus se interessa por isso. Aí você pergunta, por quê, pastor? Porque o ser humano não foi criado pelo diabo, não. Foi por Deus. Lúcifer também foi criado por Deus. Lúcifer quer dizer o anjo portador da luz. Antes dele se tornar Satanás, ele regia os exércitos de Deus no céu. Ele era muita coisa lá, viu? Ó, tá aqui Deus, né? Que tá aqui, Jesus e Lúcifer. Entre Deus, para Lúcifer chegar a Deus, ele tinha que passar por Jesus. Entendeu? Lúcifer não podia chegar direto a Deus, ele tinha que falar com Jesus. Por isso que ele tem tanto ódio do Senhor Jesus. Porque ele queria ter acesso direto. Mas tinha Jesus. Ele não podia. Jesus sempre foi uma pedra no sapato de Lúcifer. E ele criou ódio, criou raiva, né? E começou a forjar uma revolta no céu, até que ele conseguiu arregimentar a terça parte dos anjos do céu. Mas aí, ele é tolo, né? Porque ele foi criado. Como é que uma pessoa que é criada pode com o Criador? É um tolo, né? Aí Deus só levantou a mão e expulsou ele com a terça parte dos anjos. E aí no mundo foi perturbar o ser humano até que conseguiu derrubar Adão e Eva. Mas aí Deus é tão bom que mandou Jesus, o segundo Adão, né? Que fez um trabalho maravilhoso, né? Agora você pode orar. Você pode orar pelo seu irmão que é desviado. Você pode orar para você ter as finanças, né? Tem oração na Bíblia, né? Oração que teve servo de Deus que disse: Senhor, eu não quero ser pobre demais para não precisar meter a mão no que é alheio. E não quero ser rico demais para não me desviar de Ti. Mas me mantém, Senhor, próspero nas minhas necessidades. É uma oração sábia, né? Talvez alguns quisessem: Senhor, eu quero ser ricão, eu quero ser... Mas para quê? Ninguém leva nada. Ó, riqueza, muita riqueza é bom para quem tem o dom de administrar, para dar emprego aos pobres. Mas se a gente não tem o dom para administrar, para que almejar isso? Para servir de laço para a pessoa? As pessoas vão colocar os sentidos dela nas riquezas, né? Aí, ó. Eu conversei essa semana com uma pessoa e eu disse para ela assim, aí aconteceu uma morte de uma pessoa rica, né? Rica. Né? Aí eu conversando com ela, eu abri os olhos dela, né? Porque eu vi que ela é um pouquinho assim, gananciosazinha, sabe? Como aquele jovem rico, né? Aí eu entrei lá, rodeando, aí vim fazendo uma exposição de palavras, aí quando chegou, eu disse: cadê fulano de tal? Ele disse: morreu. Eu disse: ele gostava de riqueza, era ganancioso e tudo. Eu disse: ele levou alguma coisa pro cemitério? Não, pastor, não levou não. Tá aí na justiça um bocado de gente brigando. Eu digo: é isso que acontece com todo mundo. Ninguém leva nada. Agora, quando Deus quer dar e quer fazer uma pessoa ser rica, é porque aquela pessoa, ela tem uma missão na terra de empregar às vezes 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. Tem empresa aí que emprega tanta gente que você nem imagina. E se não fosse esse povo, muita gente ficava desempregada. Mas ele tem um dom para aquilo. Deus deu dom a ela. Mesmo sem ser uma evangélica. Porque o dom não é dos evangélicos. O dom é para o ser humano. Tem pessoas que é ser humana, que não é evangélico, que tem o dom de ser um empresário super bem sucedido. Tem outros que é crente, se você botar a empresa na mão dele 1 ano, quebra. Entendeu?
Então essa é a bênção. Agora o que nós devemos ser? Prósperos. Ou seja, você poder ajudar quem você precisa, servir a Deus e na nossa idade começar a pensar na vida eterna, né? Começar a pensar na vida eterna. Primeiro vem a velhice, que a gente começa a pensar, meu Deus, será que a minha filha vai cuidar de mim? Será que o meu filho vai cuidar de mim? O meu marido cuida de mim e eu dele? Como é? Quando eu não puder mais fazer nada, que eu não puder nem me levantar, sair só sapateando na casa sem poder fazer nada, quem vai cuidar de mim? Vamos chegar a isso, né? Aí é onde está a coisa, tá? E aí a gente serve a Deus, tá? Vai servindo a Ele, colocando a nossa vida dentro da Bíblia. Na nossa velhice Ele vai preparar pessoas para cuidar da gente. Por causa do amor que Ele tem por nós, porque nós tivemos amor na sua obra. E levamos muitas pessoas a Ele. E fizemos o bem a muitas pessoas, tanto quanto nós podíamos fazer, nós fizemos. Aí Deus cuida. É como aquele versículo diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas veja, a Bíblia não diz assim, ó, nunca vi um crente desamparado, porque tem muito por aí. Crente é uma coisa, e ser justo é ser salvo. Justo vem de quê? A pessoa que é praticante da justiça. E o que é que tem de justiça na terra? Só a Bíblia é sagrada, só a palavra de Deus. O resto está tudo fora. Agora, quem está praticando a Bíblia também é justo. E é isso que é bom para nós. Então, que Deus nos abençoe grandemente, tá? E vocês não se preocupem com o dia de amanhã. Faça como o apóstolo Paulo disse aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se você buscar o reino de Deus e a justiça do reino, como Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, seja lá o que for, claro que tiver de acordo com a Bíblia, né? Tem que ver isso, né? Deus não deixará faltar para você. E esse não deixará faltar para você, essa frase todinha é maiúscula, Deus não deixa mesmo. Então que Deus te abençoe grandemente. E nós vamos louvar o Senhor com outro hino, tá? Depois nós vamos fazer a nossa oração. Eu vou louvar o Senhor com outro hino da Denise, né? Eu louvei um, vou louvar com outro da Denise. Os hinos da Denise, irmão, são uma bênção, tá? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com esse outro hino. Esse hino é bênção também, viu? Tudo é alegria quando a gente sente a real presença de Jesus. Pois nem mesmo as furas do imenso mar podem me afastar da eterna luz. Cada vez mais perto vou me aproximando da felicidade que há de vir. A cada momento ouço a voz suave de Jesus falando assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz sem fim. É maravilhoso ter essa
certeza e ao meu Jesus agradecer pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade e o viver. Quando vem as provas, permaneço firme e não tenho de me lamentar. Tenho a proteção do bom Salvador, conseguindo sempre acampar. E Jesus querido, lá da eterna glória, minha fé contempla a sorrir. Nesta luz perene, sua voz não cessa, sempre me dizendo assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz sem fim. Quando vêm as provas, permaneço firme e não tenho de me lamentar. Tenho a proteção do bom Salvador, sempre conseguindo acampar. E Jesus querido, lá da eterna glória, minha fé contempla a sorrir. Nessa luz perene, sua voz não cessa, sempre me dizendo assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz sem fim. É maravilhoso ter essa certeza e ao meu Jesus agradecer pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade e o viver. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É a Denise, né? Agora nós vamos orar, tá? Vamos orar para Jesus nessa noite ajudar, né, o nosso casamento, né? Pela nossa prosperidade, é o casamento mesmo, terça-feira, né? Pela nossa vida conjugal, né? Hoje, né? E também vamos orar pelos enfermos. Só não recebe a cura quem não quer. Pastor, daqui tem fé, não? Mas a fé vem por quem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir significa ouvir, entender e praticar. As três coisas. Certo? Isso quer dizer ouvir espiritualmente. Escutar é com o ouvido biológico.
Mas ouvir é com o ouvido do Espírito. Isso significa ler a Bíblia, estudar para entender e praticar. Isso é ouvir, né? Então, se uma pessoa não é curada, ela tem esse conhecimento. Então é porque ela não quer. Porque é só ela começar a ler a Bíblia e praticar. Não é preciso ler a Bíblia todo dia para poder ser praticado, não. Tem um entendimento, uma revelação hoje, já vai praticando. Aí a fé já vai chegando junto. Porque enquanto eu leio e estudo para entender, a fé está lá. Mas quando eu pratico, aí a fé chega aí, né? Como ela fez com os 10 leprosos, tá bom? Então vamos orar pela nossa vida conjugal. Vamos fazer 2 orações bem assim objetivas, né? Vamos orar primeiro pelo nosso casamento, né? Nosso casamento. A coisa mais importante para Satanás que ele quer roubar de nós, primeiro é a nossa fé. Depois é roubar a união do casamento. 2 coisas super importantes na Terra. Não tem coisa mais importante do que isso não, tá? A fé, porque sem ela ninguém agrada a Deus. Vai para o inferno. E o casamento, porque o casamento, ele simboliza Cristo e a igreja. A comparação, olha aí. Né? Simboliza Cristo e a igreja. Então, o diabo conseguindo roubar a fé de alguém, né? Ou então roubando a fidelidade do casamento, pronto. Você pode ver que toda pessoa que o casamento é destruído, o desmantelo é grande. Só Deus. Até às vezes uma casa que vale 300 mil se vende por 150. É uma desgraça mesmo, né? Então é muito importante a gente orar pelo casamento, tá? Então nós vamos orar pelo nosso casamento, depois orar pela coisa. Deus, estamos na tua presença, no nome de Jesus, e te agradecemos, Pai Celestial, por aquele primeiro casamento que o Senhor fez lá no Éden. Deus, quando a gente sabe que o Senhor fez o primeiro casamento de Adão e Eva, a gente fica tão feliz, que é uma coisa do céu mesmo, né? E também o primeiro milagre de Jesus num casamento. As bodas em Caná de Galiléia, o primeiro milagre dele foi transformando água em vinho. Quer dizer, o Senhor criou o casamento e fez o primeiro casamento, e aí Jesus deu honra com o primeiro milagre também em um casamento. Senhor da glória, e nós sabemos, Deus, que também o casamento Jesus comparou como Cristo e a igreja. É uma coisa importantíssima, Senhor da glória, o matrimônio, o casamento. Agora, Senhor, no nome de Jesus, entra no nosso lar, na vida, Deus, na nossa vida, das nossas esposas, e as esposas dizem na vida do meu marido. E Deus, porque o casamento é uma coisa fantástica. E o Senhor Jesus disse que quando um lar é destruído, ele diz que é horrível a situação. Por isso, Senhor, nós queremos, biologicamente, no nome do Senhor Jesus, nós queremos, Deus, que o Senhor fortaleça o nosso casamento. Pai Celestial, Jesus disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Foi o Senhor Jesus que disse, lá em João, no capítulo 17, na oração. Então, tudo bem, é verdade. Sem Ele, ninguém pode fazer nada. E Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós sabemos que está com Ele o poder. Agora nós pedimos, Deus, Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça o nosso casamento. Seja, Deus, de pessoas que são evangélicas, crentes, seja de quem que não seja crente, o casamento é importante para ti, tanto faz sendo do crente como do não crente. A fidelidade é do Senhor. Então, Deus, o Senhor entre nesse lar com poder e glória. E faça, Senhor da glória, em o nome de Jesus, esses cônjuges, eles serem um. Porque a tua palavra diz que os dois serão uma só carne. E que o Senhor faça que eles sejam um, Senhor da glória. Assim como Cristo e a igreja é um também. Abençoa os filhos, Senhor da glória. Filhos, filhas, Pai, Senhor da glória,
e que esse casamento, essa vida conjugal, esse lar que esse casal, quando casou, gerou um novo lar na terra, ele possa ser um exemplo para os filhos e para as filhas. E que o Senhor possa fortalecê-los, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma, Senhor, também esse casal na fé. Que a sua fé, Senhor da glória, possa ser uma fé firme, uma fé forte, uma fé bíblica, né? Para que eles possam, Deus, através do Senhor Jesus, porque ninguém pode vencer nada sem o Senhor Jesus. Nem namoro, nem noivado, nem casamento. Satanás pode se meter, Deus, aonde ele quiser, até mesmo ele se meteu com teu filho lá na tentação no deserto. Né? Ele foi tentado lá. Mas a tua palavra diz que quem tem Jesus, né, é diferente. Como o salmista disse, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora, Deus, quem é que teme ao Senhor se não obedecer a tua palavra? Quem é que teme o pai e a mãe? Tem medo no sentido de respeito, a não ser que obedeça o pai e a mãe. Assim, Senhor, nós sabemos que ninguém pode temer a Ti, Senhor da glória, a não ser que pratique a Tua palavra. E esse temor, o Senhor sabe, é temor no sentido de ter respeito, consideração, amor pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus. Assim, Pai Celestial, nós entregamos a nossa vida conjugal nas Tuas mãos. E por fé, em o nome de Jesus, nós já recebemos a nossa vitória, porque nós estamos confiando no Senhor. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Nós estamos confiando nele, mas estamos orando a Ti, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos orar: Pai nosso que estás no céu. Então, Pai Celestial, tome a nossa vida conjugal, tome os nossos filhos, em o nome de Jesus, que a nossa vida conjugal, Deus, seja fortalecido pela presença do Senhor Jesus, como ele esteve naquele casamento. Aquele casamento faltou vinho. Ia ser uma decepção, ia ser uma coisa terrível, porque o vinho, nós sabemos, Senhor Deus, que simboliza a prosperidade, mas também simboliza a alegria, biblicamente falando. Ia faltar prosperidade e alegria naquele casamento. Mas aí Jesus chegou no casamento. Aí trouxe prosperidade e alegria através do vinho. Aí, Deus, foi um show. Assim, Senhor, faz do nosso casamento também um show para Ti, que tenha prosperidade espiritual, prosperidade financeira e muita alegria nos nossos casamentos. Para a gente conseguir, Deus, chegar lá no final, até que a morte separe. Pai Celestial, no nome de Jesus, eu também te oro pelas pessoas que são enfermas. Agora você vai orar comigo. Olha, seja qual for o nome dessa dor, dessa doença, dessa enfermidade, primeiro você tem que entender que a Jesus foi dado um nome acima de todo nome. Né? Isso está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Né? Porque ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome que existe no céu e na terra e debaixo da terra. Então, seja qual for o nome da doença, que já tem nome até hoje, a última parece que foi essa coronavírus aí que apareceu, o Covid-19. Mas pode aparecer 1 bilhão de nomes novos de doença e mais perigosa. O nome de Jesus esmaga todos eles. Agora você já sabe disso. Então nós vamos orar agora, tá? Diga: Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu recebo a cura do meu corpo físico, ou se for um problema de alma, depressão, medo, pavor, angústia. Deus também resolve, seja qual for o nome. Tá?
Aí você diz: Pai Celestial, em o nome de Jesus, eu recebo a cura do meu corpo físico. Aí você pode dizer o nome da doença aí para o Senhor. Não puder, bota a mão no coração, Ele sabe, Ele é onisciente. Aí você diz: Senhor, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, em o nome de Jesus, eu ordeno a Satanás e ao seu mal. Diga: Deus, é porque eu já sei que as dores e doenças e enfermidades vêm de Satanás. Porque o Senhor disse: Satanás veio para matar, roubar e destruir. Agora eu vim dar vida e vida com abundância. Senhor Deus, Pai Celestial, pode dizer comigo, e foi o que o Senhor mais fez na terra. Curava enfermo, expulsava demônios, libertava os oprimidos, ressuscitava os mortos, pregava o evangelho do reino de Deus. Isso prova que o Senhor não queria ver ninguém doente, nem naquela época quando o Senhor estava na terra e nem hoje. Porque tudo isso vem de Satanás. E eu rejeito, eu não aceito essa doença no meu corpo físico. Se for na alma, você diz: nem na minha alma. Eu ordeno do alto da cabeça, a planta dos meus pés, que toda dor, doença, dores, doença, enfermidade, espírito de enfermidade, todo mal, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Diga: eu uno a minha fé agora, com a fé do pastor Raimundo e de toda a igreja do Senhor que está conectada ao vivo. Eu uno a minha fé com a fé também da tua igreja, através da tua palavra, na oração da fé e da concordância, e em o nome de Jesus, eu rejeito e ordeno a toda enfermidade, seja qual for o teu nome, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Diga: pode ir embora agora, porque eu não aceito vocês em mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: Pai Celestial, eu estou orando a Ti, no nome de Jesus, e por fé já estou Te agradecendo a cura do meu corpo em o nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar e vou concordar com você. Deus, em o nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé de todos que oraram agora, com fé na Tua palavra, na oração da fé e da concordância. E eu declaro, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, o Teu Filho amado, eu declaro que essa pessoa que orou com fé, juntamente comigo na oração da fé e da concordância, em o nome de Jesus, eu declaro: a tua fé te salvou, no nome de Jesus. Pai, agora aqui está a água. Abençoe e consagre essa água. Toda a tua igreja, Deus, está consagrando juntamente comigo. E que a tua unção e o teu poder esteja nela. E quando a pessoa tomar essa água, Senhor Deus, o poder que está nessa água, né? A tua unção, o teu poder para curar, né? Aquela virtude que o Senhor Jesus disse: eu senti que de mim saiu virtude e curou alguém. Aquela virtude do Senhor Jesus esteja na água. Quando essa pessoa tomar água, a virtude do Senhor Jesus, que é o seu poder, a sua unção que está nessa água, possa curá-la, Deus, de qualquer nome que a ciência dá a essa enfermidade, quer seja no corpo físico e na alma. No nome de Jesus, eu já declaro, por fé, que quando essa pessoa tomar água, em o nome de Jesus, ela vai ficar curada para a glória do teu nome, Deus, e para o bem-estar dessa pessoa, no nome de Jesus. Pronto, agora você pode tomar. E segundo a tua fé, você já está curada, no nome de Jesus. Não tem outra verdade a dizer, só essa, né? E agora nós vamos encerrar. Amanhã nós estaremos, amanhã é quarta, né? Amanhã nós estamos viajando aí, né? Vamos fazer o nosso culto, né? Amanhã nós vamos botar. Amanhã na igreja, amanhã é quarta-feira. Eu convido a todos os irmãos para a igreja amanhã, tá?
com a pastora Kátia, na igreja amanhã. Quinta-feira que a gente viaja, viu? Então, quarta-feira, amanhã, os irmãos, é de 7 às 8 do culto, é 1 hora só na igreja, tá? Então, os irmãos vão, levem pessoas, né? Para o culto da família, o culto tá muito bom, né? Não deixe de ir para a igreja não, tá? Seja lá o que for, é só 1 hora. A nossa igreja está muito dentro dos padrões de tudo, de limpeza, de asseio, de tudo que o governo quer, tá tudo direitinho, sabe? Até medir se a pessoa tem febre, a gente tem um medidor, tudo ok, não tem perigo, fica bem separado, os irmãos se sentem muito bem lá, pode ir que tá tudo ok, graças a Deus, né? Tem uma turma de irmãs aí que a Clécia é quem está chefiando isso, ele está com a turma de irmãs aí que auxilia ela e o trabalho está muito bem feito, graças a Deus, tá? Então vocês podem ir 1 hora só de culto, né? É 1 hora mesmo de culto, tá? Passa às vezes 5 minutos, que é com a pastora Kátia, né? Fosse comigo, passava meia hora. Aí eu não tô não, né? Eu tô lá atrás, só assistindo também. Aí é uma benção, tá? Então, amanhã nós teremos o culto na igreja. Aí quando eu chegar da igreja, eu vou botar uma live para vocês, né? Vou botar um culto aqui, desses que eu já fiz, né? Para vocês. E quinta-feira nós estamos viajando também. Quando eu chegar, eu vou colocar um culto também. Aí sexta-feira nós estamos ao vivo novamente, tá bom? Então, a paz do Senhor para todos, tá? E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam em cada um de vós. Quem crê, diga amém. Então, a paz do Senhor, durma na paz do céu. Na paz do céu de verdade. No nome de Jesus. Amém.